Olá, estamos aqui reunidas novamente para gravar mais um podcast e hoje, sabendo da importância da mulher no lar, né, e todas as expectativas sociais que são feitas em relação a esse convívio dela, as responsabilidades que ela deve ter no lar. Eu queria dividir um caso, né, com vocês, né, de uma cliente onde essa mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida da casa e ela se sente nesse momento da vida dela com um vazio muito grande, com uma culpa, mas ela sente muita tristeza também, uma raiva, né? Vamos explicar um pouquinho melhor como é que essas emoções vêm na vida dela, né? Então, na interação com o marido, né, ela fica ali naquele espaço onde ela está esperando que o marido valide o que tem dentro da cabeça dela, né? Que o marido, como que se desse autorização para ela realizar certas coisas na vida dela, em que ela sabe que ela quer fazer, né? Aquilo está muito presente dentro dela, mas ao mesmo tempo ela está presa, né, em coisas que vieram lá desde a infância, de como ela foi criada, ela está presa nessa coisa de que se ela der um passo a mais, alguma coisa ruim vai acontecer, ou que se ela começar a realizar os desejos, ou melhor ainda, vamos um pouquinho mais para trás, as necessidades que ela tem, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Os filhos vão se afastar, ela vai ser menos amada. Então, ela está sempre nesse lugar dessa preocupação. E com isso, a vida dela vai passando, a tristeza vai aumentando, até um ponto que aquilo não cabe mais dentro dela, né? E não cabendo dentro dela, é o momento aonde, né? Nós, como mulheres, nós precisamos olhar o que podemos fazer para, mesmo tendo todas as responsabilidades que a gente ainda ser capaz de assumir as responsabilidades pelas nossas necessidades, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, né? E eu queria dividir assim um pouquinho da minha história também. É, eu moro agora nos Estados Unidos, né, já faz 14 anos e realmente a cultura é muito diferente, né? Antes no Brasil eu era uma pessoa ativa, né? Eu tinha minha profissão, eu realizava os meus sonhos e também tinha só uma filha. E aí, conforme tenho três agora, conforme eu vim para cá, então eu tive que abandonar tudo, né, e iniciar uma nova vida aqui e ver como é que essa cultura aqui funcionava, o que era esperado da mulher, né? E o que eu encontrei, né, é que a mulher meio que tem que dar conta de tudo, né? A mulher que limpa a casa, a mulher que faz a comida, a mulher que cuida dos filhos, muitas coisas são esperadas da mulher. E ela assume isso como a responsabilidade dela. Ela assume essa posição aí de superwoman, né, em inglês, mas Mulher Maravilha em português, de dar conta de tudo isso, né? E aí eu acho que para mim, pelo menos, eu fui amadurecendo nesse processo de enxergar conforme os meus filhos foram crescendo e precisando menos de mim. E aí eu me vi naquele lugar. Ah, e agora? Eu já dei conta de tudo, eu dou conta de tudo, mas ainda sinto esse vazio dentro de mim. Eu ainda tenho coisas dentro de mim que só eu vou ser responsável para atender, né? Então, são esses pensamentos, é esse caso desse cliente que eu quero colocar aqui para gente, né? Colocar não em discussão, mas é, na luz, né? Para poder ajudar quem está escutando a gente, que está nessa posição também, que eu acredito que muitas mulheres hoje em dia estão tomando essa consciência, estão sentindo essa dificuldade, de ir em frente, né? De sair desse lugar. E, é claro, respeitando a família, respeitando tudo isso, porque a gente não está chutando balde aqui e indo viver a vida lá fora. Não, a gente quer integrar. A gente quer ser melhor para viver melhor, para conectar melhor, para amar melhor, né? Para sermos melhores de uma maneira geral. Importante, né, Carla? Importante você trazer esse tema e obrigada por compartilhar.
né, a sua própria história, Uhum. que é a história de muitas mulheres, né? A gente está tendo cada vez mais acesso no atendimento terapêutico a essas mulheres que estão falando exatamente para a gente dessa culpa, dessa raiva, às vezes, que surge porque a gente não consegue legitimar o que que realmente é nosso, né? A gente, quando vai num movimento de ir em busca dos nossos desejos, dos nossos projetos, das nossas realizações, e quando a gente encontra todo uma parafernália montada, que é a nossa própria vida social e a nossa própria vida familiar, e a forma como nós nos demandamos de estar respondendo a tudo isso, cada vez mais a gente vai esquecendo, né, de quais são as nossas necessidades. E quando a gente tenta colocar essas questões para o outro, né, seja na família, seja para um amigo, seja numa relação profissional, e não gera essa compreensão do nosso lugar, desse olhar do outro para conosco, a gente sente uma certa culpa. Será que, será que a gente falou errado? Será que não era o momento? Será que o outro não soube compreender o que eu quis dizer? Será que realmente eu estou correta em querer desejar aquilo, em querer ter aquele lugar? Né? Então você vai se embotando, a gente vai colocando tudo isso para dentro. Então a raiva, na realidade, é uma manifestação de toda uma invalidação que vem sendo acumulada, porque nós nos colocamos em um aspecto, numa posição de ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que foi aquela outra questão, inclusive desse sistema que a gente vive, que a gente sempre tem que estar alcançando um lugar, sempre tem que estar com mil tarefas diárias, e isso vai cada vez mais colocando quem somos nós em último lugar. Então, esses fatores culpa e raiva, eles andam muito juntos, né? E é importante a gente olhar para isso com muita delicadeza, com muito cuidado e com muita autocompaixão, né, Rê? O que que você Isso pode aí. acrescentar nessa? Grande tema esse que a gente, né, que a Carla inicia aí trazendo, o Ju complementa, e essas são emoções presentes no universo feminino também, né? Esse é o nosso foco aqui, olhar para as mulheres. E quando você traz assim, Ju, a raiva como estando a serviço, né? A gente sempre usa a raiva a serviço do processo, quando a gente está diante de uma mulher e ela traz essa emoção. Então, escutar o que essa raiva tem a nos dizer e não colocá-la como uma inimiga dentro do processo, mas assim, ó, coloca essa raiva aqui do lado, que está contando tudo que você está sentindo porque você não se sente validada, você não se sente pertencente, você não se sente voz ativa nas coisas que você acredita, nas coisas que você quer, nas coisas que você sonha. Coloca essa raiva aqui do lado, vamos olhar para ela. Se ela pudesse dizer algo agora sobre você, o que ela diria? Esse é um jeito que a gente, num atendimento e numa escuta, propõe para que a mulher coloque essa emoção de raiva, culpa, vazio. É uma emoção muito presente que vem também. Porque esse é um momento da vida, né? Esse que eu digo assim, esse momento em que a raiva vem, a culpa vem e o vazio vem, é na maioria das vezes um distanciamento e um afastamento do próprio self. É a mulher deixando de lado a sua grande essência, o seu grande potencial, o seu grande valor a serviço de algo que não lhe completa, a serviço de algo que não lhe nutre, a serviço de algo que te afasta, que afasta ela dela própria, né? E o que a gente quer aqui, quando a gente propõe uma escuta da emoção, num atendimento, por exemplo, essa é uma prática que a gente faz nos nossos atendimentos, escutar a emoção, escutar o corpo, o que esse corpo está dizendo, o que essa raiva está dizendo, é propor de volta esse olhar para dentro, para que cada uma possa reconhecer onde você não está sendo, onde a sua voz não está sendo alcançada, porque de verdade não diz respeito ao outro. Não é porque o marido não escutou, o filho não deu valor,
o chefe não validou, é porque você não está compreendendo quais são as suas reais necessidades e colocando isso em prática. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso é para, é aquela brincadeira do trem, né? Pare, olhe, escute. Para, olha para a tua vida, olha para o que compõe o teu dia a dia, escuta as tuas emoções, as tuas sensações corporais e percebe, eu estou onde eu quero estar, eu tenho no meu dia, o que eu pratico no meu dia são coisas que me dão prazer, e se as respostas forem não ou mais ou menos, para, olha, escuta. Tem algo querendo dizer a você que você precisa valorizar a si própria, que você precisa buscar aquilo que te nutre e que te faz inteira nas coisas que você precisa e veio para fazer. Não diz respeito ao outro, diz respeito a você mesma. Isso, sabendo que tá tudo bem sentir tudo isso. Não tem nada de errado com você. Nada. Não tem nada errado comigo, com a Renata, com a Ju. É só parte do processo da nossa vida mesmo. Que às vezes a gente sai fora daquele caminho, né? A gente pega um desvio tão grande. Nesse desvio, se a gente puder, né, fazer isso que a Renata falou, parar e olhar, né? Recalcular aquela rota, né? Mas é isso que eu quero deixar bem claro. É completamente normal estar nesse lugar, né? Principalmente aqui todas nós já estamos acima dos 40, né? Aonde, né, é sabido que há uma mudança, então que a mulher fica mais reflexiva e vem a perimenopausa, a menopausa, muita coisa muda ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa de ser fiel com com as suas necessidades, ser fiel com, com as suas Com a sua vontades. palavra, né? Isso. Com o que tem dentro de você, né? Aquela coisa que você sente que quer, aquela voz que quer sair, mas que é reprimida pelos seus pensamentos, pelas histórias que você criou, pelas crenças que você criou sobre coisas da sua vida, da minha vida, da vida de todas nós que a gente cria e continua repetindo essas histórias, né? E muitas vezes tem a ver com histórias vindas e construídas lá na sua infância, lá de quando você estava na barriga da sua mãe, né? Histórias aprendidas com os pais, né? Sabendo que a gente aqui agora, né? Aquelas histórias serviram para a gente lá naquele momento. Aqui agora a gente pode construir novas histórias e está diferente, né, nas nossas vidas, né? Esse diferente é estar melhor, é estar é, conectada, é estar olhando para você e vendo, ok, hoje eu tenho a necessidade disso. E como que isso pode ser possível na sua vida? Como é que você pode arquitetar as coisas para que isso aconteça de uma forma natural? Porque a gente não precisa se enfurecer, a gente não precisa gritar com o outro, se bem que às vezes dá muita vontade, né? De ir para esse Não lugar precisa de. romper com a família, não precisa encerrar o Não, casamento, não precisa negligenciar os filhos, não, nada disso. não. Você só precisa entender de que forma você consegue compartilhar o que é necessário a você. Essa é uma pergunta muito, muito boa quando Carla fala assim, qual é a sua necessidade? Né? Uhum, Do que você mais precisa agora? Eu preciso de um tempo para mim, vai lá, realiza esse tempo para você. O que uhum, você quer fazer de mais valioso nesse tempo? É ler um livro? É fazer um curso? É caminhar descalça? É encontrar com uma amiga? É, é o que você quer fazer? Qual é a sua necessidade? Porque quando a gente tá realizado e conectado com as nossas necessidades, nós nos tornamos muito mais inteiros para o outro. Então seremos esposas melhores, mães uhum. melhores, profissionais melhores, tudo melhor. Porque e tudo isso vai junto, a gente cresce junto, o nosso self cresce, né? Expande. Então, E, que não nos abandonemos de nós mesmos.
Uhum. Isso. E assim, importante, né, Rê, que a gente estava conversando sobre esse caso que a Carla nos trouxe, né, no atendimento terapêutico, e você falou sobre a questão de quando a gente está se manifestando, quando a gente está colocando os nossos desejos, as nossas necessidades, o que a gente sofre de invalidação ao redor, muitas vezes, em grupos de amizades ou dentro da própria família, né? E a gente ouve muito, já vem você com essa reclamação. Eu queria que você falasse Sim. sobre Ah, essa correto. expressão, Hum. porque eu achei bem interessante. Essa é uma expressão, né, do reclamar, é um clamar duas vezes. Então, é algo que está sendo clamado, algo que está sendo pedido, algo que está sendo necessário, né? Então, se você está reclamando, qual é o seu clamor? Qual é a sua necessidade? O que que você está reivindicando? Qual é a sua bandeira? O que que você Uhum. precisa que seja clamado, que seja levantado, que seja defendido? E não é pelo outro, de novo. É por você mesma. É por você mesma, é para você mesma. Não tente fazer com que o outro realize os seus sonhos. Você é responsável pelo seu projeto de vida. Você é responsável por traçar aquilo que você acredita e aquilo que você quer fazer valer. Então, não espere e não clame por ninguém, né? Uhum. Faça isso por você. Então, o reclamar tem essa coisa do clamar duas vezes. Muito bom. Isso, muito bom mesmo, né? Muito profundo. Eu, pelo menos, me identifiquei em várias falas de vocês aí. Toca lá no Imagina. fundo mesmo, né? Toca nas dores mais profundas que só cada uma de nós, com cada uma de nós, sabe o quanto que é dolorido e o quanto a gente também não quer ficar nesse lugar, né? Uhum. Sim. Então eu acho que encerramos por aqui essa discussão. É muito potente e pedimos para vocês, se puderem deixar comentários aqui no Spotify ou no YouTube, tá? Em relação ao episódio que você assistiu, deixa lá, segue a gente, tá? A cada 15 dias a gente tem lançado um episódio novo. A gente também está no Instagram, Viva Compaixão, né? A gente está com um projeto social, né, de atendimento terapêutico, onde a gente atende mulheres acima de 18 anos, com valor social, né? Entre em contato com a gente se você quer esse atendimento ou se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse atendimento. Tá joia? E é isso por hoje. A gente se vê no próximo episódio.